Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da Oficina Terapêutica do Criar. Nessa aula eu quero falar sobre um assunto bem importante. Quando vamos buscar o desenvolvimento humano, muitas vezes nós ficamos confusos, nos sentimos perdidos. Por quê? Porque nós temos uma ideia sobre o que é cura, sobre o que é melhorar, né, um aspecto da nossa vida. E aí o que acontece? Você tem aquela ideia já fazem anos. Olha, tal coisa significa tal coisa. Quando uma pessoa está triste é por causa disso. Quando uma pessoa termina um relacionamento, ela vai sentir aquilo. E você tem essa ideia na sua cabeça. Quando você vai para a terapia, a terapia mostra outros caminhos. E você se questiona, mas eu já tinha aprendido isso. E não era assim. Porém, muitas vezes, aquilo que aparece na terapia dá muito certo. E como é que pode isso? Poxa, eu sabia, por exemplo, que quando uma pessoa morria, tinha que fazer isso. Agora o terapeuta, o palestrante ou o livro fala outra coisa? O que é isso? Aí é que tá. Muitas vezes nós seguimos crenças que não sabemos ao certo de onde que elas vêm. Quando eu pergunto, de onde você tirou isso? A pessoa fala, não, minha mãe falava isso. Tá, mas de onde sua mãe tirou? Ela estudou? Não, minha avó também falava isso. Tá, e a tua avó tirou de onde? Deve ter aprendido lá com a minha bisavó. E da onde é que os nossos ancestrais tiraram isso? É uma questão muito interessante e profunda ao mesmo tempo. Ou seja, a gente não sabe, né? A gente só sabe que a gente pensa que isso tem relação com aquilo, né? E muitas vezes, quando vamos para a terapia, aprendemos coisas novas, tá? Por quê? Porque muito da cura, da melhora que nós buscamos, né, está conectado com uma ideia, por exemplo, de índios, de curandeiros, né? E aí o que acontece? Muitas vezes nós caímos na crença de que terapia é benzimento. E não é, gente. Terapia é conhecimento a serviço da vida. Os benzedores também estavam a serviço da vida, porque eles curavam a comunidade de muita coisa, né? Eles são de muita importância. Porém, as coisas mudaram muito de uns anos para cá. A internet, a globalização, a informação mudou, tá? E o que acontece? Um benzedor, ele tem muita sabedoria. Se você for num benzedor, você vai entender isso. Ele sabe e realmente funciona. Acontece que a terapia, ela caminha um pouco diferente do que um benzimento. Porque o benzedor, você chega lá, ele vai sentir a sua energia e vai, né, dentro da sabedoria dele, falar, isso é por causa daquilo, e tal, e tal, e tal, e tal. Porém, o terapeuta, quando ele recebe um cliente, ele vai questionar, né? Vai fazer perguntas empoderadoras, trabalhar com técnica. E se ele identificou um problema idêntico ao de outro cliente, provavelmente ele vai trabalhar de uma outra forma. Por quê? Porque os sintomas, eles se atualizam. Um vírus, ele transmuta a todo tempo, né? Então, o terapeuta, muitas vezes, ele fala de forma diferente com você. Por quê? Porque ele entende que talvez para aquele momento a tua necessidade é aquela. E que sim, você merece um atendimento diferenciado, tá? Então, de forma mais detalhada, qual que é o tema dessa aula? Né? Desenvolvimento humano. O problema é você se confundir no meio do seu processo ou durante o seu processo, né? A raiz do problema é, muitas vezes, a gente confundir terapia com benzimento. Porque um benzedor, ele cuidava de uma comunidade pequena, onde as crenças eram parecidas. Hoje a sociedade é complexa e muitas vezes o modo de pensar de alguém que vive numa cidade é diferente de alguém que vive em outra cidade, em outro estado, né? Uma pessoa de origem germânica é diferente de alguém que tem origem indígena ou africana. Cada um tem a sua particularidade. E o terapeuta, muitas vezes, ele vai adaptar a comunicação. E aí pode ser que você enfrente
essa confusão, né? Poxa, mas eu tinha aprendido que isso era aquilo. Mas talvez, naquele momento da terapia, o terapeuta achou que o ajuste era outro, diferente, tá? Então, se você está confundindo, né, terapia com benzimento, por causa de crenças que você nem sabe de onde que vem, tá? Não é que você fala assim, vou no terapeuta porque eu quero ser benzido, não é isso. Mas muitas vezes chega lá, aparecem essas crenças. Eu ouvi falar, né, que quando a mulher está grávida tem que fazer isso, tem que fazer uma simpatia, né? E muitas vezes isso funcionou, mas em outro tempo, em outra época, tá? Então, se essa é a raiz do problema, o bacana é você estar aberto à informação que a terapia pode te trazer, tá? Então, qual é o diferencial? Eu vou apontar 5 aspectos, né, que vão esclarecer isso para você. Primeiro, terapeuta tira dúvida, né? Por quê? Porque ele se preparou para isso, né? Segundo, ele costuma trabalhar com recursos diferenciados. Não é porque ele usou um recurso para tal pessoa que ele vai usar para você. As pessoas veem, nossa, você usou isso com o meu amigo, eu quero saber como é que é. E às vezes com aquela pessoa você vai usar outro recurso, né? Então ele trabalha com recursos diferenciados, né? Terceiro, ele quebra crenças limitantes. Muitas vezes ele vai fazer uma intervenção, né? E vai fazer uma correção ou um ajuste sobre um pensamento que pode ser que esteja te prejudicando. Quarto, ele propõe novas escolhas, né? Porque se você sabe o que está te levando a sofrer, chega um momento que ele precisa fazer intervenção, diferente talvez de um benzedor, da forma que um benzedor faria, tá? E quinto, ele propõe um recomeço. Muitas vezes você vai precisar refazer algum aspecto, alguma ideia, alguma ação, tá bom? Então, está aí as diferenças básicas entre terapeuta e o benzedor, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha sido de proveito. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um grande abraço, fique bem e até a próxima.